Olá, meu nome é Jorge Oneck e eu vou falar com você a respeito de tensão superficial. Essa é a parte 2. Então vamos rever aqui algumas coisas da parte 1. Temperatura, pressão e soluto são o que afetam a tensão superficial. A tensão superficial é medida pelo ângulo, né, que faz com a superfície e o gás atmosférico. Aqui nós temos um tubo e a gente tem aqui a inclinação, né, o vermelho mostrando o ângulo. O ângulo, né, mostra que há uma afinidade da água com a parede, puxando, né? A água tende a puxar com a parede, então ela sobe, tenta subir. Se ela sobe, ela desloca uma massa de água. A massa de água tem peso, então esse peso pode ser traduzido como a tensão superficial que a gente tem. Ok, vamos lá. Ok, se a força for maior do que a massa e a gravidade, sobe. Se for força menor, desce. Então a força, né? Vamos falar aqui, ó. A força é igual dada à tensão superficial, que está aqui, mais uma questão de área, que é esse L, mais a questão de densidade do líquido, mais a questão de afinidade. Então a tensão superficial pode ser reescrita, né? É como se eu estivesse calculando a força e a força que desloca a água para cima é a tensão superficial. 2πr, que é a área, né? A área de quem? Do tubo, vezes gama aqui que é a tensão superficial, mas vezes multiplicada pela afinidade da água com o material. Ok. Se a tensão superficial, a força da tensão superficial, eu estou falando da força da tensão superficial aqui. Aqui eu estou falando da tensão superficial, literalmente. Aqui é literalmente a força de atração entre moléculas. Aqui eu estou falando da tensão superficial traduzida em força. Força que desloca a água para cima. Aqui, ó. Estou falando disso aqui. Ok? Assista lá a parte 1. Ok. Se a tensão superficial, força tensão superficial, é dada pelo deslocamento da massa vezes a gravidade, e a massa pode ser traduzida como densidade vezes volume, então eu vou trocar massa por densidade vezes volume, que está aqui, ó, densidade vezes volume vezes G é a mesma coisa que massa vezes gravidade, só troquei a massa por densidade vezes o volume. Peguei o volume aqui e estou traduzindo o quê? O que é volume? Volume é πr ao quadrado h, que é o cilindro. Eu quero saber qual que é a massa, o volume, a massa não, desculpa, o volume de água que está subindo, certo? O volume de água que está subindo dentro de um cilindro, que é o, o tubo, né? O condutor de seiva. Então ele tem um raio e tem uma altura. Então eu tenho πr ao quadrado h é igual ao volume do cilindro. Então eu tenho densidade, tenho volume e tenho altura, vezes a gravidade aqui. 2πr, tensão superficial, cosseno de θ. Quando eu isolo h, eu tenho então o quê? Eu tenho condição de calcular a altura que a água está se deslocando. E se uma planta tem 100 metros de altura, então eu tenho condição de explicar ou tentar explicar através desse cálculo, né, qual que é a tensão superficial da água para que ela chegue a determinada altura, sei lá, 100 metros. Poderia ser outra altura. Então 2πr gama cosseno de θ dividido por densidade πr ao quadrado, né? πr ao quadrado, π em cima, π embaixo cancela,
R ao quadrado cancela em cima, fica um R embaixo. Então, simplificando, nós vamos ter aqui tensão, 2 vezes a tensão superficial, vezes a afinidade do material, dividido por densidade da água, do fluido, né? O tubo, o espaço, a questão de espaço e a questão da gravidade, que é aqui a gente consegue calcular então o peso. Se você isola a força absoluta da tensão superficial, então você só faz uma questão de álgebra isolando esse gama, e aí você tem, né, esse novo cálculo com a altura posta aqui. E aí você calcula a tensão superficial em newtons por metro quadrado. Meu nome é Jorge Junek. Visite meu blog jorgejunek.blogspot.com.br. Mais de outros você encontra lá. Até a próxima.